Estudos para concursos, para Lesp. Só que é só, como é que se diz? Pensamento da prova, né? Só que é um pensamento que vai demorar pra caramba, porque eu vou analisar a prova inteira, né? Pensamento da prova de assistência da Lesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, órgão estadual de São Paulo, prova objetiva e redação. Técnico legislativo, depois eu faço o vídeo da analista, né? Daí eu vou ficar passando aqui, comentar as coisinhas que eu sei, as coisinhas que eu não sei, as análises das perguntas, né? Na língua portuguesa, a primeira questão era de um charginho do Calvin, né? Tem muitas, Calvin é demais, tem todos, muita prova da Unesp tem o Calvin. Daí a professora falando com o Calvin, e ela fala umas palavras que não tem como, que as pessoas não vão saber o que é. E também fala palavras que são estereotipos, né? Daí a primeira pergunta é, na frase, Calvin, seu teste foi completo desastre, o professor empregou o termo em sentido. Daí você tem que, primeira questão de interpretação de texto. Aqui nessa de prova de português tem 3 textos e cada um tem uma questão de interpretação de texto, né? E depois uma questão de português, mas é mais de entender o que significa das coisas, né? Fazer sentido. Tipo, Calvin, seu teste foi um completo desastre. Obviamente isso aqui significa que Calvin, seu teste foi muito ruim. E daí você tinha que escolher a que estava falando isso, né? No segundo, temos o termo chutar, estapafúrdios significam correta, respectivamente. Daí você tem que dizer o que significa cada um. Chutar, muito fácil, né? Quem fez escola tem muitas vezes que eles chutam, né? É arriscar uma resposta. Daí o estapafúrdiar é obviamente uma coisa que representa, tipo, nem dá pra saber o que é isso, mas pelo contexto dá pra entender com que é tipo alguma coisa exagerada, alguma coisa estranha, uma coisa exagerada ou estranha, uma dessas duas. Daí você vai ver as respostas, e a primeira fala, arriscar uma resposta e bizarras. Ela, quer dizer, na verdade, pode ser nas outras provas, pode ser outros lugares que sejam arriscar uma resposta. Mas o único que tem arriscar uma resposta, que é a melhor definição para chutar, é essa aqui, né? E o bizarras é a única que das outras exceções que funciona com o estapafúrdio, né? Depois tem o texto da Pedra da Morte. Daí. Mitologia, os japoneses estão com medo. O espírito de uma raposa lá que. Espírito que raposa? Do que eu tô falando? Um espírito de uma rainha aí. Que o rei queria matar porque ela dava má sorte. Daí ela fugiu, estava presa na pedra e daí ela fugiu. Que a pedra quebrou do nada e fugiu agora. Daí. Exclamações do texto para me concluir. Interpretação de texto. Mas daí essa aqui nem era interpretação de texto porque. Era meio óbvio, tipo, as questões, os enunciados era só coisa que não tinha nada a ver, tipo, praticamente o texto quase não fala nada de turistas e depois fala japoneses, passou despercebido. Obviamente o texto fala logo de cara que os japoneses estavam com medo, ou seja, não, com certeza não foi despercebido. A maioria dessas enunciados é a mesma coisa, né? Daí no quarto é um teco de novo, na quarta questão, de entender o significado do texto, né? Recebe e teria sido, recebe com diariamente e teria sido cortesãs, uma coisa do passado e uma coisa que acontece diariamente, né? Daí, isso é engraçado, porque eles usam ação habitual, ação acabada. Estranho, né? Ação acabada. Obviamente, isso aqui é uma ação que era há muito tempo e uma coisa que é uma hipótese, uma coisa que teria sido uma coisa futura que não aconteceu. Depois tem a questão da voz passiva, né? Assim, se você entende o que é voz passiva, senão você não vai entender nada. Você vai ter que fazer um raciocínio aqui, tipo, ler os enunciados, tentar identificar, né? O que é uma voz passiva. Voz passiva, né? Só para comentar, eu vou ver aqui o mestre Google perguntar o que é voz passiva, né? E o mestre Google não está funcionando. Que triste. Então esquece a voz passiva, né? Vamos lá. Depois a voz passiva.
Na questão da voz passiva tem a norma padrão de colocação pronominal. Essa aqui, o pronome, a colocação pronominal é aquela coisa dos tracinhos, sabe? Ou seja, ou ela tá, o tracinho, o pronome tá atrás, ou o pronome tá no meio, ou o pronome tá na frente, né? Daí, obviamente, esse aqui, os pronomes aqui, eles são nos lados da frente. Ou seja, você só tinha que se lembrar da regra do pronome estar na frente e você acertava essa aqui, né? Você podia cancelar elas com as regras dos pronomes estar atrás também, mas não tinha nenhuma que tinha regras de pronome atrás, né? Então se ferrou. Daí depois tinha o texto da selvagem esportiva e tinha o texto da crase, né? A questão da crase, na verdade, estava um pouco fácil. Daí tinha o texto da selvageria esportiva, que você tinha que entender. Daí do selvageria esportiva tinha uma questão de interpretação, né? O que o cara está falando no texto. Obviamente o cara está falando que não tem segredo, era só que não estavam punindo as pessoas, tinha estatuto, mas não estavam usando. E depois outra de entender o que uma palavra significa. Nesse caso aqui é essa. O pronome destacado, que é essa, tem função coesiva, referindo-se a e o último é identificar a norma de concordância, padrão de concordância. Concordância verbal, nominal, não explícito. Depois tem a questão de matemática e raciocínio lógico. Essa questão de raciocínio lógico e matemática dessa prova foram difíceis. Daí, de técnico, tinha 9 questões, né? Um trem de metrô está em movimento em um dos vagões a 145 passageiros. Ou seja, primeiro você tinha o total. Depois ele falava 1, 2 sétimos, que era para você fazer a conta de quantos estavam sentados e quantos estavam passageiros, que daí você faria depois. Esse aqui mais esse aqui dá igual a 175. Depois você ia fazer, usando esses números, que você ia tirar fazendo a divisão de 2 sétimos de 175, você ia tirar o resto que estava falando na pergunta, tipo 23 desembarcaram, 2 eram sentados, daí o resto que não era sentado também, de 2 a 23, o resto não era sentado, saíram também, daí você ia mudar os números das pessoas que estavam sentadas e os números que estavam de pé, e depois ele fala, vendo mais algumas pessoas, daí algumas outras pessoas e pessoas que estavam de um lado foram para outro, mas as quantidades, o total não muda, né? Nesse caso aqui, muda quando sai, muda quando aumenta, mas depois que você fez os cálculos das coisas assim, você faz só uma mudança de... o total não muda, de mudança de um indo para o outro, né? Daí fazendo as continhas, ele pergunta, nesse momento o número de pessoas que não ocupavam assentos é igual a... Ou seja, você tinha que descobrir quem não estava sentado, né? Depois é uma pergunta de horas, em que você coloca, essa aqui é aquela questão de você ficar trocando as letras por números. Daí você fala, Carlos, Luciana, Jonas, que ou seja, C mais L mais J dá igual a 58. Depois você vai trocando cada uma. Carlos é igual a... tem uma hora a mais que a metade das de Luciana, ou seja, L dividido por 2 mais 1 é igual a Carlos. Depois Jonas faz 4 horas extras a mais que Carlos, ou seja, Jonas é igual a Carlos mais 4. Daí, depois disso, você pode trocar o Carlos para Luciana de novo. E daí você vai ter uma letra com tudo Carlos, quer dizer, vai ter tudo Luciana. E você pode fazer as iguarias lá de Luciana mais 2, Luciana dividido por 2, mais 1, mais 4, igual a 58. E daí, você vai descobrir a Luciana. E depois da Luciana você pode descobrir o Carlos e o Jonas. E depois de descobrir o Carlos e o Jonas, é a droga da perguntinha final, só para te fazer mais questão, mais cálculo, né? O total de horas extras de Carlos e Jonas supera o número feito por Luciana, hein? C mais J, quer dizer, C mais J menos L é igual a quanto? Sabe? Nessas questões, se você ler a pergunta final, também dá para fazer aquela, logo a conta final, como trocando todas as letras do treco que eu fiz, sabe? Tipo, você não precisa inventar a Luciana e depois fazer os cálculos 3 vezes seguidas. Você pode colocar a Luciana ali, e você coloca o mais e menos
vai lá com 58, mas você tem que ter a manha de fazer o trequinho, né? Basicamente é assim. 58 menos L é igual a Carlos menos mais Jonas. Entendeu? Carlos mais Jonas é igual a 58 menos L, basicamente, né? Porque o 58 seria o resto de Carlos e Jonas e Luciana. Só que menos o Luciana daria igual a Carlos e Jonas, né? Então aí daria a diferença. Depois trocava todas as coisinhas nessa trequinha, e dava a resposta mais rápida ainda, né? Só que que manhã pra saber se essa coisa. Eu até acho que eu escrevi errado, até bom. Depois tinha uma questão de área, só que daí eles ficam te ferrando, né? Porque eles fazem você fazer um monte de conta ao contrário, né? Tipo, as coisas são ao contrário pra você ter que descobrir uma pergunta nada a ver. Tipo, eles dão as áreas, x mais 5, que é com os dois lados do retângulo. Depois você fala da área, ou seja, x vezes x mais 5, ou seja, vai ter um x quadrado ali no meio, com esses numerais de 5 aqui. E daí vai dar igual a uma área. Depois você vai ter que descobrir a área, você vai conseguir descobrir o x. Depois de com o x, eles ainda te perguntam qual é o perímetro, qual é a medida desse contorno desse terreno. Ou seja, eles usam outras palavras para você falar o que é perímetro. E daí você soma lá o x mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 e daí vai dar um resultadinho, né? Chato. Depois tem as questões de razão. A questão de razão às vezes confunde, né? 40 unidades, com uma razão de 2,75, Daí depois ele fala, e você tem que mudar a razão. Quanto mais você tem que comprar para aumentar a razão para que eles querem, né? Isso aqui eu não consigo fazer não. Depois tem uma de Lucas e Lúcia, fizeram a viagem de A e B em 2 horas e 40 minutos, com uma velocidade W, ou seja, você tem que igualar as coisas de distâncias, e tempo. Sendo assim, a razão entre W e Z, e no final você só tem que, depois que você descobrir o W e Z, você faz o W dividido por Z. E as respostas são todas em 0, alguma coisa, ou seja, era para você fazer a continha mesmo. Estou comentando essas aqui de matemática por causa que eu não consigo fazer elas na prova. Na prova eu pulei elas porque eu estava demorando muito para fazer elas, apesar de estar conseguindo fazer elas, eu estava demorando muito. Então eu pulei elas e terminei a prova e fui direto para a redação. Só que daí eu demorei muito na redação. Não estava conseguindo fazer, tipo, eu tinha ideia de como escrever, do que escrever, só que eu não conseguia usar palavras, né? Tive o problema de não conseguir usar palavras e conectivos certos. E estava ficando meio estranho. Não estava conseguindo fazer os argumentos direito. Daí eu demorei tanto na prova que depois, na redação, eu não consegui, quando eu voltei para matemática, não consegui fazer direito, né? Me ferrei. Depois tem as tecos de igualdade de litros. Depois tem as questões mais fáceis da prova de matemática, que eram a de raciocínio lógico. Claro, que é só que se você sabe os negações de todos e nenhum, né? Facinho, né? Tipo, todos, daí de todos é apenas tem algum, né? Que não é alguma coisa. E nenhum que é pelo menos um é alguma coisa, né? Ou seja, algum ou pelo menos um. Daí você nega os tequinhos, facinho. E depois tinha uma daquelas de fazer os círculozinhos que se encaixam nos outros com carinhas que são duas coisas ao mesmo tempo e carinhas que são três coisas ao mesmo tempo, né? Círculos de alimentos de pessoas A, B e C, Cada uma possui 5 possíveis escolhas, apenas um dos alimentos houve 5 votos. Daí tem um que é 5 votos, Um cada 10 votos, cada um de 3 votaram em 3, ou seja, a interseção é 15. Aqui a interseção de 2 é 10. E aqui tá sozinha é 5. Daí fazendo a continha, você completa a pergunta de o total de pessoas que participaram dessa enquete foi igual a Depois a mais fácil, mas também ela tem muita maldade nessa questão das informática, né? O usuário está editando um texto de bloco de notas do Microsoft Windows. Daí, Microsoft Windows.
10 em sua configuração original, porém quando ele tenta salvar o arquivo, o nome de controle 2010.janeiro.txt, o bloco de notas não permite a apresentação e apresenta uma imagem de erro, mas ele não fala qual é a aprendizagem, né? Daí isso acontece porque, daí essa aqui é fácil, né? Obviamente é um caractere proibido está sendo usado aqui, os dois pontos, simples assim, né? Queria ver o gabarito, mas eu não olhei, que triste, né? Daí, .txt, daí eles vão dar um monte de carinhas, tipo, quantidade de razões no números, claro que dá para usar números, né? Letras maiúsculas, claro que pode ser letra maiúscula, daí limite de caracteres, obviamente pode usar os caracteres, usar pontos, pode usar pontos, bom, fácil, né? Daí depois tinha uma Microsoft 10, tinha a sua configuração padrão, existe uma pasta chamada Projeto Alesp, com 4 arquivos, daí txt, o usuário executou, daí ele fala o Ctrl X, e os trecos de apertar o Ctrl. Quando você aperta Ctrl, a coisa é selecionada novamente. E quando você aperta Ctrl X em uma coisa e depois aperta Ctrl X em outra, a que estava Ctrl X antes, ela é cancelada. A menos que você aperte Ctrl, porque o Ctrl ele usa um treco de selecionador. Se você entende essa manha, você pode acertar essa questão. Só que tem um problema, né? O problema é não tem como você interpretar, não tem como você assumir isso, né? Não tem como você interpretar que essa lógica aqui que você está falando de se você apertar Ctrl, funciona do mesmo jeito. Porque normalmente você só usa o Ctrl para copiar coisas ou movimentar as coisas, selecionar várias coisas diferentes em uma pasta para movimentar elas e não para cortar elas. Quer dizer, também se usa para cortar, mas normalmente você corta depois que selecionou tudo e não seleciona uma e depois Ctrl X de novo, né? Mas essa aqui foi desse jeito. E eu já testei o treco, porque essa aqui estava meio confuso. Apesar de... já que eu testei, então eu sei que essa aqui está certa. Basicamente, olha, quando o cara seleciona o primeiro arquivo e faz o Ctrl X, seleciona, recortou. Depois ele fala, seleciona o segundo. E Ctrl X de novo, e dessa vez cancelou um. Mas depois ele começa a clicar nas coisas com o Ctrl, e daí começa a selecionar mais coisas. Ele coloca Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, e depois ele clica a tecla ESC. O que você acha que acontece quando clica a tecla ESC, hein? E quando você aperta a tecla ESC, o que acontece? Cancela as coisas que estavam selecionadas. E daí se ferrou o cara. Ou o cara achou que as coisas iam continuar selecionadas ou iam desconexionar, né? Então a resposta era nenhum arquivo estava selecionado. Ou seja, nessa questão aqui acontecem todas as coisas que era para acontecer. Na primeira acontece de recortar uma coisa e cancelar a coisa de recortada. Depois tem o treco de selecionar coisas e ficar selecionando e tudo está selecionado e tudo foi recortado. E o segundo e a terceira coisa que acontece é cancelar todos esses recortes, né? E todas essas coisas que acontecem estão aqui nas questões respostas, né? O arquivo txt1 tinha sido selecionado, o arquivo txt2 também tinha sido selecionado, todos os arquivos 3 e 4 tinham sido selecionados, mas tudo foi cancelado, né? Zoado do mal essa aqui. Depois tem o documento vazio, e daí ele começa a falar... É engraçado que essa questão aqui teve 3 questões de seguir a ordem a ordem, né? Bom, daí nessa aqui o carinha vai lá e fica ligando e desligando o negrito. Você tem que sacar se quando ele apertar o negrito ele vai ser desligado e ou vai ligar de novo ou vai continuar a mesma coisa, né? Obviamente ele liga e desliga. Daí vai ficar, se você seguiu a ordem vai ser fácil, né? A ordem de negritos e coisas em negritos vai ficar mudando. Depois tem a questão de mudar letras, né? O cara escolheu a opção de efeito de todas em letras maiúsculas. Assim, ao ligar a tecla Caps Lock, digitar Assembleia a tecla Caps Lock, digitar a Legislativa e ligar novamente a Caps Lock, digitar São Paulo, o que vai ser o resultado? E o problema é que, na verdade, essa aqui eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas é muito mal isso aqui, né? Tipo, já que eu tinha ativado até todas as maiúsculas, todas as letras eram para ser maiúsculas, né? E foi essa simples que eu assumi. Eu assumi que a ordem do Word era mais alta do que a ordem do Caps Lock do teclado, certo? Então,
mesmo que o carinha ficasse mudando toda hora o caps lock, ela ia continuar sendo maiúscula. Isso foi isso que eu assumi e não verifiquei, né? E respondi que tudo estava maiúsculo. Mas, se a ordem o que eu acabei de falar, se você assumisse que a ordem estava diferente, ou seja, toda vez que o cara apertasse o caps lock ia mudar a ordem, então você podia assumir que toda vez que ele apertasse o caps lock, ao invés de ficar maiúscula, o treco poderia ter ficado em minúscula, né? E daí escreve as coisinhas, né? Mas não tem nem ideia. Depois tem essa aqui. Essa aqui foi a segunda que eu testei. Então, essa aqui eu sei que eu acertei essa aqui. Basicamente é os dois pontos. Essa aqui é uma questão nem é de saber os símbolos, né? É mais uma questão de dois pontos e ponto e vírgula. A coisa é que quando a fórmula é escrita com dois pontos, ela muda se a tabela mudar. Mas já que na segunda fórmula não tinha usado nem dois pontos, nem ponto e vírgula, as fórmulas não mudaram quando foram alteradas a tabela. Ou seja, a resposta aqui é que a primeira resposta mudou porque ela usou dois pontos e as células da fórmula mudou. Enquanto que na segunda aqui só tinha B2 mais 1, B1 mais B2, ou seja, não tinha os dois pontos nem o ponto e vírgula, as fórmulas não mudou na alteração. Então continuou a mesma coisa. A resposta continuou a mesma coisa. Na verdade, não é que não mudou. Basicamente, a única coisa que mudou foi a posição da célula que estava selecionada antes. O B4 tinha vira B5 ao invés de virar um soma tudo. Entende? Daí a resposta continha a terceira. A primeira teria mudado e a segunda não teria mudado. Depois disso tem a questão de símbolos, de menor a 1 xx, daí você tinha que entender o que é o AX para que resultasse num resultado que eles pediram, um menos 2, né? Ou seja, é simples que você tem que encontrar qual é a posição do menos 2 numa escala de menor e colocar esse número ali esse número facinho ali na fórmula do x. Depois tem uma questão de Microsoft Outlook, ou seja, de e-mail, mas só que não era nem difícil, era muito fácil. Basicamente o cara fala, você não enviou uma mensagem, qual era a pastinha que fica, né? Tipo, isso aqui, nem precisava dizer que era a droga do Outlook, né? Só que tem uns problemas, né? Às vezes, tipo, se eles tivessem falado, querendo ferrar você, é que na verdade os provedores de internet, às vezes eles têm trecos que eles usam nomes só pra te ferrar. Eles usam outros nomes nas coisinhas que todo mundo usa, ou seja, não é universal. Tipo, o Microsoft Outlook tem outro nome para caixa de entrada, eu acho. E alguns outros caras têm outros nomes para as caixas de saída, tem outros caras que têm nomes diferentes para itens enviados, mas os nomes universais é todo caixa de entrada, caixa de saída, rascunho, né? Esses são os básicos. Só que se eles quiserem falar assim mesmo, ia colocar um nome diferenciado, né? Depois tinha aqui, quando eu li essa aqui pela primeira vez, eu achei que tinha um erro na minha prova. Só que não tinha erro não, porque eles só estão perguntando do cadeado, o que significa o cadeado, né? Obviamente é o HTTPS, né? O de segurança. Assim. E assim termina as questões de internet, vai lá para as questões de redação oficial. Daí tem não tem muita questão da VUNESP de redação oficial, mas ela tava tudo para responder, né? Por exemplo, a primeira questão fala de uma das características. Se você fez essa aqui, tem bastante questão nela, apesar de você não ter muitas questões da VUNESP, né? Mas daí é fácil se você fez questões de características, vai ser fácil identificar, né? Essa aqui, você tem ideias secundárias que não acrescentam informações em algum texto, ou seja claro, né? Só que daí não tem a clareza aqui, né? Então tem que escolher a coisa que tira ideias extras, né? Daí você pode escolher. Tem formalidade, não pode escolher formalidade, não pode escolher padronização, não pode escolher impessoalidade, porque todas essas aqui são bem óbvias o que elas significam, essas características. Daí tem coesão, só que coesão era só para coisas fazerem sentido, mas isso aqui ele está falando de
coisas não ter duplo sentido. E daí tem objetividade, que eu acho que é essa aqui, né? Objetividade, ou seja, não ficar mudando as coisas, não colocar coisas extras. Seja objetivo, só foque numa coisa, né? E depois tem a questão de preencher a lacuna, que responde duas questões, né? A primeira questão você tem que colocar o que é isso aqui. Obviamente isso aqui é uma composição estrutura do documento, corresponde a... Isso aqui está informando um cara aqui, um secretário, de um secretário para um secretário, ou seja, usa-o atenciosamente. E E isso aqui, obviamente, ele está informando alguma coisa. O que é um informante? Tem um memorando, tem a carta é correspondência, não é isso aqui. Tem o memorando, isso aqui não está informando para várias pessoas, para pessoa interna, não. Tem o requerimento, obviamente não é. E tem o ofício. Essa aqui é aquela questão, uma questão interessante, adaptada, né? E uma coisa legal é que essa carta aqui, de redação oficial, na verdade, ela foi tirada do Manual de Redação Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ou seja, se você tivesse dado uma olhada no Manual de Redação Administrativa do próprio órgão que você ia trabalhar, você talvez acertasse isso aqui, porque ela foi retirada de logo da coisa, né? Eu dei uma olhada nela, mas não estudei ela direito. Foi engraçado. Devia ter estudado ela, né? Daí, eu chutei que era um ofício. Por causa que teve as três coisas que mudaram tudo para ser nome de ofício, né? Depois teve a questão de colocar as lacunas usando os fechamentos e os fechamentos respeitosamente e atenciosamente, faz sim porque é um secretário para o secretário. E depois tinha um Sua Excelência ou Vossa Excelência, qual que você está falando, né? Sua é quando você fala sobre alguém e Vossa é quando você fala com alguém, né? Simples. Depois tinha a questão de quem é que usa a mensagem, né? A mensagem é os chefes de poder executivo e os ministros. O problema é que não tinha nenhuma que estava especificando isso, então foi meio zoado isso aqui. Depois tinha a questão de apresentar o relatório. A presidente tem a finalidade de apresentar o relatório, foi desenvolvido nenhum. Entre os meios, garantia a construção do texto, apresentado com seguinte escrita, uma questão de reescrita, né? Essa aqui, na verdade, já foi muito fácil, por causa que teve duas questões de reescrita, né? Deixa eu ver aqui. Isso. A que foi fácil era da impessoalidade. E ela, tipo, todas as questões eram muito óbvias a impessoalidade delas, né? Essa aqui foi a mais fácil. Daí a da concisão foi fácil também, um pouquinho. Na verdade, eu achei essa aqui difícil. A concisão, que eu li agora. Ela é aquela que, pra mim, eu estava confundindo o significado de conciso. Se é menos palavras que conseguem responder ou que continua a mesma coisa, né? Eu fiquei entre as duas respostas. Depois tem a palavra um documento de padrão ofício deve apresentar. Daí ele coloca várias coisas. Essa aqui é uma questão do padrão, como é que se diz? Da normas ABNT do padrão ofício, né? Daí eu achei que essa aqui era mó fácil, só que daí eu vi a questão 35 que mostra o brasão de armas e o cabeçalho, né? Obviamente eu achei que isso aqui era um cabeçalho, só que daí no meio dessa aqui, por causa que eu li isso aqui e olhei o nome das coisas que estava escrito aqui no 33, eu me confundi e daí eu decidi trocar as respostas, né? Tipo, todas as letras em maiúscula, todas as letras do treco em maiúscula lá do ofício, cabeçalho expediente, o que é endereçamento, o que é expediente. Para mim, o problema só foi entender o que é expediente e o que é endereçamento, né? Depois teve as questões de administrativa. Daí as questões de administrativa eu achei fácil. Não, na verdade não era fácil, era que tinha umas questões, tinha uns enunciados bem loucos, né? Daí a primeira questão da prova que eu tô vendo aqui era aquela de... Era aquela de pessoinha que fica... Deixa eu ver, secretário de obras do município. Isso, o secretário de obras do município faz um monte de coisa
de legal aqui, um monte de coisa do mal, preço ruim, contrata com o nepotismo, Daí é correto afirmar que o secretário agiu corretamente, obviamente não, daí já pula essa aqui. O secretário violou com ação os princípios da administração pública, certo? O nepotismo, certo? E a efetividade administrativa, certo? Fez tudo isso, sim. O secretário violou com a sua ação os princípios da administração pública, da eficiência e da impessoalidade. E daí, olha aqui. Obviamente, ele também fez isso, né? Ele violou o princípio da eficiência, porque isso aqui não tem nada de eficiente, né? Tipo, eles citaram aqui que o treco, se eles fizessem esse contrato aqui com o nepotismo que ele fez, que ou seja, impessoal, e aumentar o preço em 40%, isso com certeza não é mais eficiente, né? Não é eficiente, né? E a impessoalidade, obviamente, ele estava contratando uma pessoa que era cunhado dele, nada a ver. Ou seja, essa aqui é muito estranha porque ela tem duas questões que podem ser consideradas certas, mas só dá para ser consideradas duas certas por causa desse termo aqui, nepotismo, isso aqui é verdade, né? Faz sim, e a efetividade administrativa. Mas essa efetividade administrativa você pode ser considerada, né, como uma outra coisa. Pode talvez o termo queira dizer alguma outra coisa, né? Então, é meio estranho isso aqui. Eu também achei estranho. Daí, não dá tudo estranho, né? Depois fala a questão de poder de polícia, tipo todo professor que fez tudo, que tentou ensinar para Leste, falou, estudo poder de polícia. E estava bem especificado no edital, né, a do poder de polícia. Daí quando os professores ensinam, fala da coisa discricionária, poder de polícia administrativa, polícia judiciária, não fala quase nada de polícia judiciária, né? Daí polícia administrativa, quem é que usa esse poder, o poder discricionário, o poder vinculado, o poder o poder de que mais? E o abuso e excesso de poder, né? Daí explica todo mundo, explica, todos os professores praticamente ficaram explicando que ia cair poder de polícia. Só que daí eles vão lá e dão uma prova e, cara, todas as coisas do poder, todas as perguntas do poder de polícia são extremamente ambíguas e misturadas, né? Tipo, o exercício do poder de polícia administrativa coincide com o papel do agente regulador da economia desempenhado pelo Estado democrático neoliberal instalado após o projeto da reforma do Estado aprovado nos anos de 1990. Tipo, do nada, tá misturado aqui com coisa de Estado democrático neoliberal e projeto de reforma do Estado aprovado nos anos de 1990. E a gente ainda usando a economia ainda lá no meio. Tá tudo misturado, tipo, por que tem que falar de coisa de tempo, meu? Daí, todos os enunciados são praticamente quase a mesma coisa, né? Tudo misturado, tudo misturado, tudo misturado. Mó confuso. Essa aqui. E depois tem, com relação ao tema dos atos administrativos, na alternativa que relaciona corretamente o conceito e sua definição. Daí ele pede uma coisa aqui, obviamente quando eles fazem, quer dizer, é esquema de questões que eles perguntam a definição de termos, colocar um termo aqui com a definição errada, só que depois quando você olha a de baixo, na verdade ela era a definição certa, daquela que você tinha lido antes, né? Daí tinha convalidação, anulação, discricionariedade, revogação e anulação. Nessa aqui eu sabia todos, menos o convalidação. Na verdade, eu já aprendi o convalidação de novo. E ela quase nunca cai, por isso que eu sempre esqueço. Mas basicamente se dá pra corrigir as coisas, né? Convalidar é corrigir as coisas, revogar as coisas que podia convalidar, anular quando as coisas são ilegais, discricionariedade quando você pode fazer escolha, e anular quando você... discussões ilegais, né? Tinha duas, o engraçado é que tinha duas de anulação. Interessante. Depois tinha, no ato de 1998, a emenda de constitucional, 1919, as outras foram acessivamente o regime jurídico aplicável aos servidores públicos da administração pública. A esse respeito, é correto afirmar, você tinha que saber uma coisa que aconteceu em 1998, meu. Nem lembro disso aqui, mas eu acho que eu vi o professor falando disso aqui. A emenda da eficiência, essa aqui? Ferida, não acho que é eficiência, a emenda da eficiência foi em 2002, né? A ferida emenda constitucional modificou a espécie normativa exigida, regulamentação eficaz constitucional, direito de greve dos servidores públicos civis, estabelecendo-se que se dará por meio de lei ordinária específica,
Nem lembro qual que eu chutei essa aqui. Esse aqui eu cancelei algumas que não tinha nada a ver. E nem lembro mais. Bom, e a última questão de direito administrativo era... Não, tem mais duas questões. A respeito do modo de ingresso em cargo ou emprego público no Brasil, é quarta primária, com base na Constituição Federal. Dessa que era uma das fáceis, né? Basicão. Depois ele fala de cargo ou emprego, você tem que lembrar dos cargos e empregos. No cargo tem concurso, no emprego tem concurso também. O ingresso, deixa eu ler uma aqui. O ingresso em cargo público existe prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. Isso aqui está tudo certo, mas daí ele fala no final: exigência não aplicável aos empregos públicos, isso está errado. A concurso também acontece em empregos públicos, né? Daí, basicão. Depois tinha exemplo das chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Daí tinha um monte de coisinha aqui meio confusa, mas a resposta tinha uma que era que cai em todas as questões de cláusulas exorbitantes, bem fácil. E depois constitucional. Primeira questão bem facinho, né? Objetivo fundamental. Quando você quer uma questão de objetivo fundamental é só escolher uma que tem um verbo, né? Alguma ação. No caso aqui, promover o bem de todos, facinho. Depois aqui, como sempre, todas as questões de fundamentos são misturadas entre os artigos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ou eles falam de objetivos, ou eles falam de fundamentos, ou eles fazem de objetivos, fundamentos, ou eles fazem de princípios internacionais, né? Até aqui tinha dois caras, tinha uns fundamentos aqui, e tinha os princípios internacionais e só um objetivo. Legal, né? Depois tinha a cenário alternativa que reflete a dispositivo constitucional diretamente vinculado à chamada garantida liberdade de expressão. Obviamente, esse aqui é uma das questões do artigo 5. Você tem que encontrar o que fala de liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse aqui é o que está mais óbvio ligado, apesar de ter algumas que você pode sim pensar que são ligadas e conectadas à liberdade de expressão, mas a primeira é assegurado acesso à informação, ou seja, esse aqui é o habeas data, o direito à informação, tem, pois, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, esse aqui é o direito de igualdade, depois tem inviolável a liberdade em consciência e crença, esse aqui é a liberdade de crença, e ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, e esse aqui é a não discriminação por causa de crença, e o último é a livre manifestação do pensamento, sem vedado anonimato, faz assim, né? Obviamente isso aqui é o liberdade de expressão, que é a manifestação do pensamento, né? Depois tem os direitos sociais, a questão de direitos sociais. É correto afirmar que, deixa eu só ler uma aqui, o rol de garantia do artigo 7 constitui da Constituição exerce a proteção jurídica aos direitos sociais. E essa aqui, eu não tenho a menor ideia do que ela quer dizer. Eu odeio quando tem questão que não faz o menor sentido para mim. O que significa exaure a proteção jurídica dos direitos sociais? Hein? Nem lembro. Depois tem a questão sobre os partidos políticos, né? Todos os professores falaram que ia ter questão de partido político, só por causa que vai estar tendo prova do TRE, né? Mas não é por causa do partido político TRE, é por causa que os trecos do Alesp são caras de partidos políticos, né? A maioria da parte do Alesp são feitas de pessoas de partido político, os caras deputados e trecos. Depois disso aqui, não estão sendo partidos obrigados, não estão os partidos obrigados à vinculação entre os candidatos no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. E era tudo desse tipo de coisa, né? Questões de partidos políticos e uma coisa correta. Mas essa aqui foi uma que eu respondi por causa que eu encontrei um monte de erro nos enunciados. E daí acabou sobrando só uma que eu não consegui identificar um erro, né? Depois tinha o processo legislativo, conforme previsto no texto constitucional, compreendia a elaboração, dentre outras espécies normativas de... Daí essa aqui era a mais facinho dessas questões do poder legislativo, né? Que era só você lembrar quais eram as coisas que são criadas por leis, que está enumerado lá na Constituição, né? Tipo, não tem medida orbitante, tem medida provisória, não tem decreto executivo, tem decreto legislativo, não tem leis suplementares, tem lei ordinária e lei complementar. Daí tem as resoluções, sim. E depois tem os atos institucionais que não tem também. Facinho. A última questão de constitucional falava das emendas, que também todos os professores falaram das emendas, né?
as emendas à LOA, nesse caso aqui. Aos projetos que modifiquem podem ser aprovados, dentre outras situações, se destinem o cumprimento de teto constitucional de despesas e tá. Não pode mexer com o teto, tá? De despesas. E daí era umas bem facinhas, porque tinha umas coisas bem exageradas, pelo menos se você estudou. Depois tinha as questões de administração. Deixa eu ver. Essa aqui, na verdade, não lembro se era difícil ou fácil. Deixa eu ver. Dentre as problemáticas de coordenância federativa do Brasil. Vixe, isso aqui me lembrou o que caiu lá na droga da questão de administração, lá da analista. Elas eram muito do mal, muito difícil, as questões de administração de analista. Tipo, ninguém, tipo, eu nunca vi nenhum professor falando, eu também não estudei nadinha, mas tinha um monte de questão muito misturada da droga de administração burocrática, meu. Eu não sei, tinha muita questão sobre administração burocrática de analista que era, tipo, ninguém estudou aquilo, ninguém sabia daquilo. Ninguém pensou que ia cair aquilo. Coisas desse tipo, entende? Bom, deixa eu dizer uma questão. Dentre as problemáticas da coordenação federativa brasileira, sobretudo a partir de nova configuração, a devido à Constituição, a literatura especializada se dá relata com uma das principais ocorrências, federalismo compartimentalizado, situação na qual, ou seja, uma droga de questão de história, meu. Só falei uma, a perda da autonomia decisória e da capacidade de autofinanciamento dos entes. Na autonomia decisória tem capacidade de autofinanciamento, eles arrecadam eletroespecializada, eu não sei dizer, não sei. Daí problema, isso aqui parece certo, só que eu não sei qual é a droga que aconteceu em 1988, meu, que eles querem dizer. Essa literatura especializada, ocorrência de federalismo compartimentalizado, eu não sei o que quer dizer com isso aqui, não. Essa aqui é uma das questões do mal que tá em muita coisa que parece certa. Depois tem, leia o trecho da notícia a seguir e responda a questão que se segue. 89% das empresas não recebem apoio financeiro para inovação. Do ponto de vista do Estado gerencialista, é correto afirmar. Isso aqui dava para responder, se você lembrava do terceiro treco administrativo, lá dos tempos. Duas questões de tempos estranho, né? A estrutura organizacional brasileira, regulamentada por meio de Constituição Federal, atribui uma série de competências comuns, exclusivas, privativas e concorrentes, que impactam diretamente a dinâmica federalista, estabelece entre a União, Estados e municípios sobre o tema, é correto afirmar. As previsões legais permitem que haja desalinhamento entre as orientações de políticas públicas entre as diferentes entes, havendo a ruptura do pacto federativo. Entre os diferentes entes, havendo a ruptura do pacto federativo. Isso aqui está muito errado, né? Obviamente não pode fazer esse desalinhamento entre as orientações políticas dos entes, né? Um desalinhamento total, né? Não pode fazer isso. Depois tinha uma de ferramentas. Vários professores ensinaram as ferramentas. Só que daí essa aqui foi difícil pra mim por causa que tinha algumas aqui que eu nem lembrava o que era. Não me ensinaram isso. Daí tinha a SWOT, só que ela é de interno e externo. Tinha a OKR, que na verdade eu chutei essa aqui porque eu achei que ela era uma sigla para aquela de espinha de peixe, de causas e problemas, né? Depois tem a árvore de objetivos, nem sei, nunca ouvi falar dessa aqui. Árvore dos problemas, também não ouvi falar dessa aqui. Estrutura analítica de projeto. Eu pensei, se de contexto talvez seja essa aqui, mas eu chutei a meta do OKR, né? Mas não sei, esse aqui foi um chute. Ou seja, do jeito que eu estou vendo aqui, a administração estava bem difícil, né? Depois tinha o foco no cidadão, a qualidade do serviço público, são características essenciais de uma gestão pública, moderna e contemporânea, tornando os serviços compatíveis com as necessidades e expectativas dos cidadãos. Entre as ações a seguir, está correta em relação ao alcance das características gerencialistas. Em relação ao alcance destas características. Ele fala robotização, otimização, legislação, sistemática, implementação de treinamento. Bom, isso aqui é uma fácil, né? Porque a maioria dos enunciados dessa aqui são coisas que tornaria o atendimento ruim, a qualidade do serviço ruim. Tá, só tem uma que deixa a qualidade boa, então normalmente você ajustaria essa, né? Depois tem a questão do
Só tem mais duas questões, né? Um gestor público contemporâneo deve possuir habilidades de hard skills, soft skills, justamente para que, ao mesmo tempo que realiza uma boa gestão do projetos e análise de riscos do ponto de vista técnico, possa realizar boas negociações, estabelecer consensos e mediação entre diferentes stakeholders, os caras que compram e investem no seu negócio, né? Envolvidos em determinada ação pública. Tais elementos pressupõem uma gestão baseada em competências com o intuito de ou seja, se o cara é um cara que negocia e tem foco em negociar com as pessoas, ou seja, em habilidades humanas, que tipo de administração é essa, né? O intuito era possibilitar o desenvolvimento de ações adequadas de características de uma gestão em rede? Não. E as mesmas coisas difíceis aqui, né? Depois tem uma questão de emendas de relator são utilizadas para valores mais altos do que o permitido. A alternativa correta é considerando o orçamento secreto sob o ponto de vista de transparência pública. Tipo, isso aqui eu me lembro de pedirem para estudarem transparência pública e tal, mas o orçamento secreto, né? Meio difícil. Depois tinha 5 questões finais de orçamento público. E, na verdade, eu ouvi muitas pessoas falando que as questões de orçamento público eram difíceis, mas eu achei elas extremamente fáceis, porque a maioria das questões, até na lista, eram questões de só lembrar dos termos, do que significavam os termos, mas quase todas elas, né? Não tinha nenhuma questão que você tinha que criar alguma coisa muito específica. Tipo, a única que teria problema seria tipo a LRF, porque a LRF é muito gigante, então a LRF gigante, então você tem que ler, quando você estudar ela, eles te obrigam a ler ela inteira, porque você não tem a menor ideia do que pode cair dela, pode cair qualquer coisa, né? Daí só tinha mas só que nas duas só tinha uma questão da LRF. Ou seja, se você tivesse estudado o orçamento, eu diria que dava para acertar 5 das questões. 5 das questões, 4 das 5 questões, né? Daí a 4320, ela é pequena essa lei. Se financeiro coincidirá com o ano civil, com esse princípio, facinho, né? É o de um ano só, ano civil, periodicidade. Só que daí tem dois princípios que falam de tempo, né? Periodicidade e temporalidade. Você tinha que chutar, se entender qual que é cada um, né? Depois tem as etapas da receita orçamentária, segue uma ordem sistemática, na qual se inicia com a previsão e termina com o recolhimento. No entanto, em todas as receitas passam por todos os estágios, como é o caso das doações de espécie, que desconsideram a etapa. Daí essa aqui, você pode até, se você entender as etapas, você pode chutar, entender o que significa, o que teco, né? Tipo o empenho, o lançamento, classificação de natureza da receita, registro de caixa e recolhimento, né? Basicamente, eu diria, essa aqui eu chutei que era a classificação de natureza de receita, porque, obviamente, é uma questão de, ela é uma doação em espécie. Classificação é o nome do teto, né? Lançamento, empenho, registro, recolhimento. Para fins contábeis, quanto ao impacto da situação patrimonial líquida, a receita pode ser efetiva ou não efetiva. Receita é o valor que você recebe, tá? Receita orçamentária não efetiva pode ser, daí você tem que escolher a coisa que não é efetiva, ou seja, que não está te dando dinheiro, entende? Contribuições de melhorias, outras receitas de capital, aquisição de materiais para estoque, operações de crédito, impostos e taxas, qualquer, qual coisa que não é uma receita orçamentária não efetiva. Ou seja, uma coisa que é uma receita é valor que você ganha, que está incorporando, mas não está acrescentando coisa ao seu dinheiro, né? Essa aqui é meio engraçada porque tem coisas nos enunciados, no meio dos enunciados tem coisas que são despesas, né? Também. E tem transferências e doações aqui no meio. Depois podem ser distinguir dois tipos de restos a pagar.
os processados e os não processados. Isso aqui é engraçado porque ela caiu também no analista. Essa coisa de restos a pagar, na verdade, era a coisa que eu mais queria estudar de orçamento. Mas a única coisa que eu entendi e consegui estudar direito é que ser processado, o treco foi empenhado e lançado. Se não processado, ele foi só empenhado, mas não foi lançado. E só isso que eu entendi, e a maioria dos professores só explicaram isso também, né? São classificados com restos a pagar processados quando... Daí o engraçado é que lá na do analista não tinha a explicação direito. Aqui no técnico eles estão perguntando o que é, o que é processado. E lá do analista eles perguntaram o que é não processado. Só que não tinha nenhuma questão que estava explicando direito o que era não processado, né? Zoado do mal. Depois tinha a questão do empenho. Você tinha que lembrar os nomes dos empenhos, né? Classificações de empenho. Isso aqui eu não sabia. Depois tinha a questão do artigo 14 da Lei RF, a renúncia fiscal compreende, entre outros formatos. Daí você tem que lembrar o que são as coisas de renúncia fiscal. Isso aqui eu não estudei, não sabia, não. E me ferrei, né? Só escolhi alguma coisa que eu consideraria a renúncia, né? E depois tinha o texto da carne. Nesse aqui, no primeiro texto falava das coisas ruins, da destruição ecológica que fazem para produzir carne. Depois ele fala, o ser humano precisa de carne. E depois ele fala, consumo de carne. E aí, você vai escolher entre o preço destruir o mundo, a terra, ou você vai escolher a necessidade humana de comer carne? Daí a resposta que provavelmente todo mundo escolheu foi simples. Diminuir a produção de carne. Não desistimos da carne, gostamos de carne, né? A maioria das pessoas escolheria isso. Mas só que eu quis ir no modo difícil, né? Tinha que escolher outra coisa que não era isso, né? O que eu tentei fazer é escolher a produção de carne. Eu quero dizer que, tipo, a população do país do treco, como é que se diz, né? Basicamente, os países, no caso o Brasil também, eles vão lá e continuam produzindo mais carne. Só que o problema é que eles não produzem carne para eles próprios, né? Eles estão entregando para ser commodity, entende? Para ganhar dinheiro. O dinheiro e não para ser usado, entende? Daí o que acontece é desperdício. O que eu quero dizer é que basicamente produz demais para coisa que você não vai consumir, entende? Então, era isso que eu estava tentando fazer, só que eu não consegui lembrar os pontos das informações que eu tinha dessa produção. Tipo, se fazesse só coisa para consumo, o suficiente para consumo, e tipo, eu também só queria ser uma de espertão. Queria falar também que é mal mentira essa coisa de o ser humano precisar de carne. A coisa do ser humano precisar de carne, obviamente, tem um pouco de verdade nisso, mas obviamente ela não é tão importante assim. Tipo, você não vai morrer se você comer menos carne. Se lembra, tipo, tem um monte de estudos que falam, olha, todo mundo, um monte de pessoas come 20 quilos de carne todo ano, 50 quilos de carne. Cara, você não precisa de tanta carne assim não. Tipo, tem claro de coisas de deficiências de algumas proteínas que são muito mais fáceis de ser absorvidas se você comer carne, mas não precisa dessas coisas. A maioria a pessoa, basicamente o que eu quero dizer é que você produz carne demais que não vai ser consumida direito, né? Não precisava fazer tudo isso. E além do mais, é uma mentira que a carne é uma super coisa super incrível assim para você. Não é uma coisa super incrível, não. Tá? Então, decidi que isso, mas eu não consigo fazer enunciado direito, né? Eu não consegui usar, como é que se diz, criar pontos certos, né? Daí me ferrei. Que triste. Eu acho que fui melhor na de analista. O problema é que é a matemática. A matemática eu não consegui fazer as questões de matemática de analista direito. Elas.
Eu consegui fazer um bom texto, consegui fazer as coisas, mas não consegui responder as questões de matemática. Sempre de muito ponto, né? Do mal. Tchauzinho.